Iniciar. Ai, meu Deus. Então, pessoal, dando continuidade, então é a parte 4 de tecnologia de frutas e hortaliças. É a última parte do nosso conteúdo. Eu sei, eu ouvi um amém. Mas, claro, eu sempre pretendo realizar uma explanação da aula anterior para dar aquele recordar é viver. Então, eu me inspirei, né, nas séries. Fala assim, resumo do episódio anterior, né, e aí a gente vem conversando rapidamente sobre tudo para relembrar. Então, a conservação de um alimento, ela, independentemente, né, do método a que ela foi submetida, né, pode ser a fruta, né, ou a hortaliça, permite o seu transporte por longas distâncias e o seu consumo em qualquer período do ano. Isso vai proporcionar a uma utilização muito mais eficiente, melhorando a qualidade sanitária e agregando valor ao produto. Porque a partir do momento que a gente tem qualidades sensoriais, a gente tem ali um valor agregado àquele produto. Mas a gente não tem nenhum método de conservação que vai ser eficiente se o alimento se apresentar com uma qualidade inferior. Então, todo cuidado tem que ser tomado para evitar danos ao alimento, desde a pós-colheita até a mesa do consumidor. Então, os cuidados com a pós-colheita de frutas e hortaliças têm como objetivos a preservação desses alimentos, assim como a manutenção da sua qualidade por determinado período de tempo. No entanto, a qualidade do alimento ela somente é atingida com todas as cautelas na pré-colheita. E aí lembra, que cautelas? Prática de cultura, adubação, o manejo de uma forma geral. Que a gente não vai impactar isso porque não concerne a nossa área, não condiz a nossa atuação profissional. Mas é interessante a gente saber o efeito disso, porque dependendo de onde a gente trabalha num ciclo, né, dessa cadeia produtiva, a gente consegue pelo menos conversar com outro profissional. Então, às vezes, é importante a gente entender o contexto de uma forma geral para a gente ter poder de diálogo. E isso, gente, se reflete também na área clínica. A gente consegue dialogar melhor com os outros profissionais, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, se a gente entende o contexto, tá? E de que forma que isso vai impactar na nossa área. Portanto, né, tem que ser realizado as cautelas na pré-colheita, que eu citei agora para vocês, na colheita, que é uma colheita cuidadosa, um ponto, né, de colheita adequado, e no pós-colheita, principalmente temperatura, umidade relativa, ambas, né, corretas, armazenamento e um transporte apropriado. Então, o conhecimento sobre o padrão de desenvolvimento e a fisiologia dos frutos vai permitir uma manipulação e um armazenamento de maneira adequada, aumentando o período de conservação e mantendo a qualidade. Por quê? Porque o padrão de respiração dos frutos influencia na colheita, no armazenamento e perecibilidade. Então, o padrão de respiração determina o quê? A longevidade. Maturação. E aí a gente tem que entender, quando a gente fala de maturação, esse é o estágio máximo de desenvolvimento da fruta, que é o momento em que ela dispõe o quê? De todos os elementos necessários para o seu amadurecimento. Que o amadurecimento é a série de processos que ocorrem no final da maturação, como mudanças aonde? Na composição, na coloração, na textura, sabor e aroma do alimento. Maturidade fisiológica é o estágio de desenvolvimento em que o fruto mantém a sua ontogenia. Lembra aquele nome chique que eu falei na aula passada? O que é ontogenia? Que ele continua fazendo processos metabólicos, né, de respiração, transpiração, síntese, degradação, né, mesmo separado da sua planta-mãe. Então, o processo tem continuidade. Então, o princípio básico da conservação das frutas e hortaliças é o quê? É o controle da respiração. Então, as alterações associadas ao amadurecimento, elas podem ser atribuídas à energia proveniente dessa atividade respiratória. Então, quanto mais intensa a respiração, maiores e mais rápidas são o quê?
as mudanças no alimento. Então, a intensidade respiratória das hortaliças e frutas é principalmente influenciada por temperatura, composição atmosférica e produção de etileno. Então, a gente precisa controlar essas 3 variáveis. Além disso, relembrando, frutos climatéricos e não climatéricos. Então, frutos climatéricos são aqueles que no final do período de maturação, eles apresentam um marcante aumento na taxa respiratória provocado pelo aumento na produção de etileno. Então, aqui o pico, né? Que a gente identifica. Aqui, ó. Então, eu tenho, no final do período de maturação, um aumento na taxa respiratória, que ocorreu o quê? Secreção, liberação do fito-hormônio etileno. Então, o pico da taxa respiratória ocorre o quê? No aumento da maturidade fisiológica. Então, isso aqui é respiração climatérica. O fruto continua amadurecendo depois que eles são colhidos. Então, exemplo, abacate, pera, maçã e laranja. Mas aí a gente tem ali, quando a gente fala de não climatéricos, vai muito em função do cultivar, tá bom? Eu gostei desse mapa mental, eu achei ele bonitinho e botei para vocês. Mas aqui a gente faz uma ressalva, porque laranja é não climatérico. O que você tem, às vezes, é um perfil diferente de um aumento na secreção de etileno, dependendo do cultivar, tá bom? Mas risca ali quando vocês forem, se quiserem fazer esse mapa mental no caderno, tá? Então, exemplos de frutos climatéricos: kiwi, caqui, pera, pêssego, a maçã, abacate. Então, a gente tem ali essas discussões. Por que que eu coloquei uma interrogação através da maçã? Na primeira ou na segunda aula, eu falei assim com vocês, gente, tem alguns estudos que eles estão querendo fazer algum tipo de ressalva sobre essa questão dessa categoria de climatéricos e não climatéricos. Principalmente, gente, por conta da maçã, tá? Tem alguns estudos que estão discutindo muito que maçã é um climatérico, não é um fruto não climatérico, porque tem ali um processo de maturação depois que é colhido. Então, eu até botei um artigo para vocês dentro do sistema, que tem lá, né, frutos climatéricos versus não climatéricos, e vem com essa discussão de até que ponto vale a pena manter esse tipo de classificação dos frutos, tá? Então, a maçã, botei ali uma interrogação, tem uma discussão ali se vai ser um fruto climatérico ou não climatérico, tem ainda uma ressalva, tá? Frutos não climatéricos, eles, teoricamente, eles não continuam amadurecendo depois que são colhidos, né? Então, eles são retirados da planta-mãe quando já completaram o processo de maturação. Então, eles têm um declínio lento e constante da sua taxa respiratória após a colheita, independentemente do seu estágio de amadurecimento. Eles produzem baixas quantidades de etileno ou quase que inexistente. Então, os frutos desse grupo, o ideal é que eles não sejam colhidos antes da sua maturação, porque depois que eles são retirados, eles geralmente vão entrar num processo de senescência. Então, frutos, né? Uva, cereja, limão, romã, framboesa, carambola, melancia, morango, abacaxi, enfim. Tem uma infinidade aí. Então, a priori, é assim que cai em concurso, tá, gente? Mas entendam, na área de fisiologia, tá tendo muita discussão ainda sobre esse tipo de classificação. Mas pra gente, se mantém, tá? Usa, se for estudar para concurso, usa aquele mapa mental que eu mandei para vocês pro WhatsApp. Esse daqui, só tira a laranja aí, a maçã também, tem tanto fruto o outro, né, que vocês podem considerar, eu dei nas outras aulas, considera eles. E a princípio considera essa categorização. Mas entendam, não é uma verdade. A maçã demora a estragar. E aí, assim, tem muita discussão, gente, em relação à questão da maçã, se realmente
ela é um fruto não climatérico. O que alguns artigos colocam depende do cultivar, ou seja, tem a maçã gala, tem aquela outra maçã que, se eu não me engano, o nome não sei se é Fuji, esqueci agora. Tem vários cultivares. E o que os artigos estão colocando é que pode ser que dentro dessa categoria maçã, um tem um perfil climatérico e o outro tem um perfil não climatérico. Então você não pode chegar e falar que o fruto, de uma forma geral, ele tem esse perfil que muda muito. Então, tem uma variabilidade. Só que, vamos supor, se você pega e compara, né, a banana com a maçã, é exatamente isso. Demora a estragar uma em relação à outra. Então, eu realmente, tipo assim, gente, fazendo a minha ressalva, eu acho que a gente até usa essa questão, acho que é interessante a gente entender que tem o etileno sendo secretado e que a taxa respiratória influencia. E que alguns, eles vão ter essa taxa respiratória aumentada por conta de uma secreção de etileno, depois, né, que são retirados da planta-mãe, e que alguns têm uma taxa respiratória que é muito baixa. Eu acho que realmente, quando a gente cria categorias, gente, vai ter exceção. E ao longo do tempo, as pessoas vão estudando mais sobre o assunto. E aí começa a ter isso, né? Essas falas um pouco desencontradas na literatura. Tá? Mas de uma forma geral, entendam que climatéricos e não climatéricos é esse o perfil. E vocês têm que entender essas definições, principalmente quem vai tentar concurso público. Tá? Eu, particularmente, acho, Tainá, que isso vai muito. Então, recordando, né? Só para recordar, não para. A gente tem, né, nessas alterações, então, pós-colheita, alterações indesejáveis que ocorrem no pós-colheita, que vão prejudicar a qualidade do alimento e podem ser resultantes do metabolismo respiratório, da ação do etileno, de qualquer injúria mecânica, injúria física, perda de água por transpiração, então um processo de desidratação, escurecimento enzimático. Então, tudo isso precisa ser controlado para você reduzir os prejuízos pós-colheita. Então, os fatores que vão influenciar na qualidade de FLV para o consumidor são as características sensoriais. Então, a aparência, que é o tamanho e cor, a textura do produto, o sabor e o aroma e, obviamente, as alterações microbianas. Não é à toa, gente, que como é que o feirante consegue encantar a cliente na feira. Vem cá, freguesa, prova esse pedacinho daqui. Ele pega um pedaço de uma melancia e oferta. A pessoa está avaliando naquele momento o quê? Tamanho, cor, textura, sabor e aroma. E aí, dependendo, né, da resposta sensorial, ela compra, né? Então, as perdas e os desperdícios, né, de alimentos no Brasil representam de 10 a 60% do total produzido no nosso país. E isso é um prejuízo financeiro muito grande quando a gente pensa nessa cadeia produtiva. E acaba elevando o custo final do produto para o consumidor. Então, se a gente, como nutricionista, consegue reduzir esse prejuízo, a gente não só favorece a empresa onde a gente está inserida, porque a gente consegue, né, aumentar o lucro e o ideal seria isso, né? Você aumenta, então, o lucro, consegue reduzir o valor para aumentar até o quê? As vendas. Está agregando, né, ali no produto para o seu contratante. E claro, se a gente reduz prejuízos, eu estou reduzindo, né, o desperdício de alimento, que também é importante do ponto de vista da responsabilidade ambiental. Então, no Brasil, a gente tem um desperdício de aproximadamente aí 26 milhões de toneladas de alimentos por ano. Lembrando, né, que por dia é em torno de 10 toneladas. Que esse volume ia ser suficiente para a gente alimentar bem em torno, né, de 35 milhões de pessoas. Então, é quando a gente tem que pensar, isso segundo dados da FAO, a gente tem que começar a questionar quando as pessoas falam, né, que a demanda de alimentos orgânicos é insuficiente, né? A produção de orgânicos, desculpa, é insuficiente para a demanda. Será que é insuficiente para a demanda? Ou ou se precisa, né, nessa cadeia produtiva também otimizar para reduzir prejuízo?
Porque isso é o que o modelo de sistema econômico que a gente tem é o que eles querem que a gente acredite, né? Que orgânico não é possível. A única possibilidade é o quê? É os alimentos convencionais, ou seja, alimentos que foram utilizados agrotóxicos. Então, as causas de perdas e desperdícios de hortifruti são, né, por conta de uma colheita realizada sem cuidado. É quando tem, né, essas injúrias no momento do transporte, remover o produto colhido no campo em uma temperatura, né, inadequada. Então, tem que ser colhido em um local sombreado, realizar um pré-resfriamento e o quê? Rapidez no transporte. Um veículo fechado, higienizado e refrigerado. Igualzinho aqui essa imagem que eu coloquei para vocês, que é um caminhãozinho, né? Caçamba, tudo exposto no sol. E, obviamente, né, numa embalagem adequada. Então, o armazenamento inadequado, uma má qualidade do produto, que isso pode ter acontecido já no momento da colheita, transporte precário. O nosso, né, país tem uma grande dimensão territorial, excesso de manuseio, né, e às vezes manuseio inadequado do produto até chegar ao consumidor. Então, tudo isso, gente, está gerando o quê? Perdas e desperdícios. Porque por conta, né, dessa ausência de cuidados, vão ter os danos mecânicos, fisiológicos, permitindo, né, um desenvolvimento de micro-organismos. Porque se eu tenho um dano, né, mecânico, que é um amassamento, um corte, ok, penetração de micro-organismo. Se eu tenho um dano mecânico, a gente tem o quê? Nesse momento, uma sinalização para a secreção do etileno. Então, uma maturação irregular. Tá? E claro, né, se a gente também tem esse dano mecânico, entrada de oxigênio, que também pode gerar um escurecimento não enzimático. E por aí vai. Então, a qualidade final do produto vai ser perdida e ele é um diferencial. Porque o consumidor quer isso, né? O consumidor de hoje. Então, eu botei para vocês esse gráfico que mostra, né, a perda de alimento. Então, no plantio e colheita, 20%, cadeia de transporte, 8%, no processo industrial, 15%, no consumidor e restaurante, 17%. Então, geralmente, a nutricionista, quando ela trabalha na área de ciência dos alimentos, ela é absorvida em dois momentos aqui, principalmente, né? Aqui, no processo industrial e nos restaurantes, né? Nos serviços de alimentação. Querendo ou não, dentre, né, todos esses que eu coloquei aqui, todas essas variáveis, são dois que têm maior percentual, né? Só o plantio e colheita que está acima. Então, a gente tem aí uma resposta bem interessante. Então, por exemplo, eu sei que o Kennedy tem interesse na área de ciência dos alimentos. Muita indústria, pelo menos foi o que ele me falou. Então, É isso mesmo. né? Então, a área que tu disse curtir. Aí o Marcelo, eu não lembro se o Marcelo falou que também ele quer. Tinha outra pessoa na turma que também me falou. Eu sei que a Tavane e a Dani, elas falam muito de One. Não sei se chega a ser indústria. Ano passado, gente, a Ambev, foi Ambev? Tava querendo uma nutricionista para a fábrica deles. Eu sei disso que uma amiga veio me perguntar se eu estava interessada, porque a amiga dela trabalhava já numa outra cervejaria e a Ambev entrou em contato, ela não queria sair do emprego, enfim, e aí me perguntou e tal, se estava interessada. Então, as indústrias absorvem nutricionistas, a gente só precisa ter um profissional capacitado para isso. Então, não pensa só no serviço de alimentação. Abre aí um pouco o horizonte e entenda que se a gente se debruça nessa área, a parte da tecnologia é muito importante. Por isso que, às vezes, o engenheiro passa à nossa frente, engenheiro de alimentos. Porque ele estudou na faculdade o quê? O processo, né? Mas não quer dizer que a gente não possa fazê-lo. Então, entendam, eu questionei muito com vocês sobre o produto in natura. Só que, claro, a gente tem produtos alimentícios oriundos dessas frutas e hortaliças. Então, a gente vai falar sobre minimamente processados, geleia, conservas vegetais, suco. Todos eles são produtos oriundos de FLV. Então, nos últimos anos, os consumidores eles estão o quê? Mais preocupados com a escolha do alimento. Isso até eu já conversei com vocês. Então, como as frutas e hortaliças são fundamentais na dieta, né? Na dieta do alimentar,
o consumo desse tipo de alimento acabou sendo o quê? Incrementado. Acabou ganhando um destaque. Então, em supermercado, quitanda, sacolão, é cada vez mais comum encontrar o quê? Frutas e verduras já lavadas, higienizadas e embaladas, ou seja, prontas para consumo. Se a gente entra em alguns supermercados, logo na entrada já tem o quê? Aquele balcão de refrigeração com aquelas saladinhas já prontas, aqueles copos também que são o quê? FLV, então sempre tem salada de fruta e as verduras já prontas para consumo. E esse produto são os minimamente processados. Porque eles vão aliar o quê? Conveniência, praticidade e a saudabilidade, que é o que o consumidor quer. Então eu conquisto a preferência do consumidor. Então o processamento mínimo consiste basicamente em submeter essas hortaliças e esses frutos a poucas alterações, né? Uma ou outra alteração física. Então é lavagem, descascamento, fatiamento, corte. Em alguns casos, tratamento químico, né? A gente está falando ali de uma sanitização. Então a ideia é a gente retirar as aparas, né, as partes não comestíveis, tornando esse produto pronto para o consumidor. Ou, claro, né, o preparo. Então, por exemplo, aqui eu botei para vocês, é a abóbora já sem a casca, sem a semente, cortadinha. A pessoa pode comprar essa abóbora crua e coccionar em casa, mas a pessoa já não teve que fazer o quê? Descascar. A pessoa não quer cortar a couve fininha. Então, qual é a couve que vende mais na feira? É aquela já totalmente processada. Então, após serem processados, os produtos eles têm que apresentar os atributos de qualidade, mantendo o máximo das suas características nutritivas e sensoriais, que é frescor, aroma, cor e sabor. Então, tem alguns estudiosos, um artigo bem legal, o nome do autor é Oliveira, de 2003, né? Que ele fala muito que essa técnica, ela, apesar de aumentar a absorção pelo consumidor, tem que se tomar muito cuidado, porque isso pode reduzir a vida útil do alimento. Então, você tem que controlar vários fatores, que, claro, né, a escolha da matéria-prima, os cuidados de higiene, o preparo final, a forma de armazenamento, porque, querendo ou não, quando você fatia esse produto, você está deixando ele mais exposto para fatores extrínsecos de atuação. E também, querendo ou não, você desencadeia alguns processos autocatalíticos nesse produto, né? Então, o processamento mínimo, ele pode o quê? Aumentar a perecibilidade. Ficou claro, gente? O aumento da perecibilidade do produto. Então, em condições de temperatura ambiente, esses produtos minimamente processados, eles vão se deteriorar muito mais rápido. Tanto que se vocês forem pegar esses potes, né, de fruta, essas saladas, esses bowls, né, que vende no mercado, pode olhar, vida de prateleira, 1 dia. Se for salada, se eu não me engano, são 3. Não, gente, isso eu acho meio surreal, Tainá, que você botou aí, né, que já vi goiaba na bandeja, né? Exatamente, é só cortar. Então tem algumas coisas que eu fico assim, gente, por quê? A abóbora eu até entendo, ela é chata pra caramba, né? De cortar, a casca é dura e tal. Mas tem algumas coisas que eu fico assim. E é muitas vezes muito mais caro, né? Como isso aumenta o preço, eu fico assim olhando. Assim, cara, tipo, manga, gente. Manga é muito rápido, né? Mas enfim, né? Ok, o consumidor quer isso, ele quer pagar por isso. Então a gente tem que garantir que esse produto vai ter uma vida de prateleira. Então, os minimamente processados surgiram aí para proporcionar essa praticidade e economia de tempo no preparo diário dos alimentos. E, claro, né, se a gente tem uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho, uma redução nesse tempo disponível para o preparo das refeições, e aliado a isso tem essa busca por uma alimentação mais saudável, esse foi uma grande sacada,
das redes, né, que trabalham com os alimentos. Então, querendo ou não, eu vejo muitas pessoas que compram a salada no pote. Então, porque alguém, gente, fez todos os processos, juntou e está ganhando dinheiro com isso. É uma salada num pote. Né? Então, segundo a International Fresh Cut Produce Association, eu gastei meu inglês do ano aqui, os produtos minimamente processados, eles podem ser definidos como qualquer fruta ou hortaliça ou combinação destas que tenha sido fisicamente alterada, mas que permaneça no estado fresco. Então, os produtos podem ser consumidos in natura ou em preparo culinário. Então, eu vou usar direto ao longo dos slides PMP. Tá? Vocês podem procurar em alguns artigos que eles vão apresentar a nomenclatura e depois vão utilizar isso direto. Pode aparecer VMP, que são vegetais minimamente processados, ou FMP, frutas minimamente processadas. Bom? Então, se vocês pegarem algum texto e tiver MP, é minimamente processado. Então, no Brasil, o processamento mínimo de frutas e hortaliças tem se apresentado como um nicho de mercado. Tanto que já tem até nutricionistas que abriram empresas de minimamente processados. Então, é um nicho de mercado que está em fase de crescimento e consolidação. Eu acho que a gente já está entrando numa fase de consolidação. Não estou conseguindo enxergar mais mercado para salada no pote. Eu acho que agora as pessoas têm que se reinventar de uma outra forma. E isso está voltado para um perfil de consumidor, querendo ou não, com um poder aquisitivo mais elevado. Porque se a gente pensa num bowl de salada que é para uma refeição e ela custa em torno de R$ 20 ou mais, não é tão viável para todas as esferas, né, da população. Então, o grande crescimento desse setor se deve a essa economia de tempo e de um trabalho que os minimamente processados vão proporcionar, tanto no âmbito doméstico, como também nas redes de fast food e nos restaurantes. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, tá vendo? Serviços de alimentação. Aí eu confesso que eu já comprei, Pedro. Meia culpa, comprei. Essas saladas assim, eu já comprei e direto, né, na feira. Aquela couvezinha assim, fatiada, de lei, comprei. Confesso que eu já comprei. As saladas eu não compro mais, porque eu não já tenho duvidado da vida de prateleira da salada que eu tô consumindo. Acho que elas já vêm com sabor alterado, né, enfim. Então, algumas são muito frescas, tipo da Rede Hortifruti é muito boa, assim. Mas já peguei algumas coisas assim meio estranhas, com grãos, sabe? Com cereais, o gosto tava estranho. Então é mais fácil fazer, né? Eu acho que a gente tem que se reorganizar e repensar na vida e também porque dá dinheiro, né? De uma forma que às vezes não precisa. Né? Eu posso fazer isso. Né? Ainda mais que a gente tem o conhecimento, né? É exatamente essa questão do otimizar o tempo, né? Eu entendo que às vezes a vida é corrida. Então é no momento que a gente alça a mão de suplemento, de um minimamente processado, porque a gente entende a rotina do outro. Mas eu acho legal, às vezes, a gente tentar aproximar as pessoas da confecção do seu próprio produto. E entender, gente, que esse saber que vocês estão se debruçando ao longo dessa semana, vocês podem transportar isso para o consultório de vocês. Porque como é que é a melhor forma do teu paciente de nutrição clínica conseguir ter uma adesão de um planejamento alimentar se ele não tem tempo e ele não tem, às vezes, dinheiro para dispor de comprar tudo isso? Vamos aqui esquecer um pouco essa questão do será que está apto para consumo? Será que foi realmente, né, bem feito? Enfim, isso a gente vai falar. Alface no plástico, né? Mas alface já higienizada, né? Enfim. A questão é, se você convence o teu paciente de que ele pode fazer isso num domingo e colocar na geladeira, ou, né, sob refrigeração, ou no congelador, e ele pode ter uma refeição ao longo da semana, porque ele alega não ter tempo, ele trabalha muito de segunda a sexta. Então ele pode tirar um dia do final de semana e ele faz todo o seu planejamento pensando o quê? Em toda essa conduta
que a gente tem que ter no minimamente processado, tentando otimizar esse processo e, ao mesmo tempo, garantir as características nutricionais. Então, você pode convencer o teu paciente a reproduzir isso daqui. Ele não precisa comprar, né? E, claro, tem muita nutricionista que está abrindo empresa. Então, por exemplo, gente, deixa eu ver. A Gabi e a Ruth, eu não sei, mas as duas parecem gostar de One. Vamos fingir que elas gostam, tá bom? Gabi e Ruth abriram uma empresa, tá? Vamos botar. A Gabi, ela tá com a parte de One, serviços de alimentação, que ela gosta muito, e a Ruth, que é clínica. Bom? Ou a Alice, que é clínica, sei lá. Vocês abriram a empresa. Uma, gente, pode fazer o atendimento nutricional, faz o plano alimentar. E aí a outra tá elaborando o quê? Um cardápio. E realizando todos esses processos de minimamente processados lá na sua microcozinha que está começando a sua empresa. E aí você chega para o seu cliente e você fala, olha só, se você quiser, a gente também tem a venda de marmitas, de, sei lá, de refeições adaptadas à dieta que a minha sócia prescreveu. E aí vocês vão ter que produzir o quê? Às vezes, minimamente processados. Vocês vão ter que pensar nisso, porque vocês podem ter que ofertar a dieta por semana, né? Se executar um cardápio mensal, são 4 semanas. Então, por semana, vocês vão enviar para a casa do cliente as refeições conforme o planejamento alimentar. E aí, muitas das vezes, o que a pessoa quer? Ela quer receber na segunda-feira e você, como empresa, não quer o quê? Mandar um motoboy todo dia, vocês concordam? Olha o custo. Então, vocês mandam na segunda a refeição de toda semana. Então, vocês vão ter que pensar no minimamente processado e quais são os cuidados para ocorrer a manutenção das suas características nutricionais. Porque vocês querem que esse seu paciente consuma produtos in natura. Vocês concordam? Vocês não querem que ele consuma só compota e geleia. Tem açúcar ali dentro. Vocês querem in natura. Então, como é que faz pra gente conseguir isso? Você vai mandar ele, olha aqui, ó, mandei uma cenoura, parabéns. Agora você pega, rala essa cenoura. Não, cara, ele quer receber a cenoura ralada. Tá? Então, dá pra vocês empregarem essa temática aqui em diversos ambientes, bom? Não só ensinando o teu paciente, como agregando isso na tua empresa. Sejam empreendedores. Pensa à frente, tá? Porque o mercado brasileiro, gente, mundial, tá aqui, ó. Eles estão querendo isso. E a gente tem uma grande variedade. Então tem alface, rúcula, agrião, couve, repolho, cenoura, beterraba, brócolis, né? Então, se a gente pensa em alface, é a hortaliça mais consumida no Brasil. É um componente básico das nossas saladas. Isso a gente pode pensar em nível doméstico, institucional, comercial. E tem um mix, né, de tipos diferentes. Tem crespa, americana, lisa, mimosa. Então, assim, são várias. Então, Pedro, tem nos mercados, mas tem muita empresa, podem procurar. Tem nutricionista que abre só empresa desse tipo. Eu esqueci agora os nomes de algumas. Elas têm um cardápio, um catálogo lá, você escolhe quais que você quer. Porque vem às vezes vem por categoria, tá, gente? Vem assim, sem glúten, vegan, nananana. Aí vem lá as quilocalorias, e aí você escolhe quais que você quer, qual vai ser o plano que você vai ter, plano mensal, semanal, enfim. Só que tem nutricionista que pode agregar isso. Ou seja, você faz o plano alimentar. E aí vocês podem perguntar, olha só, se quiser cardápio, é outro serviço agregado. Beleza, quero cardápio. Se quiser, a gente também tem um serviço de refeições. Ah, olha, esses são os pacotes, esses e esses. Tá? E aí vocês, às vezes, conseguem otimizar esse processo. Então, dentro desses produtos minimamente processados, as pesquisas têm demonstrado o crescimento muito grande o quê? De frutas. Frutas processadas. Então, maçã fatiada, melão fatiado em cubos, melancia. Eu sei, gente. Eu sei, é só pegar a fruta e picar. Mas tem gente que não quer pegar a fruta e picar.
E aí, Tainá, vamos supor, você que acha interessante incentivar, eu também acho interessante incentivar, tá? O paciente. A se aproximar da comida e fazer a sua refeição, né? E agregar a família nesse processo. Mas às vezes ele pode falar assim: eu não tenho tempo. Se ele não tem tempo, a gente tem que dar alternativas. E isso foi uma pesquisa que eu botei, né? Foi do Sebrae 2018, que tá aumentando, gente, o consumo de frutas em cubos, em pote e salada de frutas prontas. Então, e além disso, adicionado a isso, esses produtos podem ser obtidos a partir de qualquer fruta, né, e hortaliça. Então tem ali tubérculo, olha quantas combinações podem ser feitas. O que eu acho que a gente tem que se atentar também é para a questão de agricultura convencional, orgânica e hidropônica. Né? Isso eu sei que as meninas, né, a Priscila e a Luciana, discutem com vocês. Então a gente tem que resgatar esse tipo de discussão e, gente, entender que realmente a gente está ali muito predisposto ao consumo de agrotóxicos, não tem jeito, né? Que o orgânico tem ainda essa necessidade da gente fomentar esse tipo de cultura. Então, se Deus quiser, a gente vai no Brejal fazer nossa visita técnica, mesmo depois, quando a gente puder voltar, se estiver no N5, a gente marca, porque geralmente eu faço no domingo mesmo a visita. E aí a gente conhece o Armazém Sustentável, que é uma fábrica que produz produtos orgânicos. Então, geleia, compota. E a gente vai conhecer também essas fazendas de orgânicos, mostrando que é possível. A gente só tem que tentar aproximar o consumidor dessas cadeias produtivas e também otimizar, gente, fomentar a agricultura agroecológica. Então, tem algumas feiras no Rio de Janeiro. Então, qual é a tua obrigação como nutricionista? Não é só chegar para o teu paciente e falar assim, você tem que consumir orgânico. Gente, orgânicos em supermercados são caros. Então, a gente tem que fazer um mapeamento para dar para ele opções de locais que sejam possíveis, né, para a sua realidade. Bom? Então, esse processamento mínimo, ele compreende, então, um conjunto de operações unitárias, que é recepção e seleção da matéria-prima, lavagem, corte, desinfecção, enxágue, centrifugação, né? E, claro, o uso apropriado de embalagens. Então, a gente tem vários autores, né, que falam isso. A gente tem o Hovert, tem o Artes e Allende, Gil, que eles são autores que se debruçaram muito sobre isso e falam, né, dessas etapas e da rigorosa manutenção da cadeia do frio, que deve iniciar no transporte da matéria-prima, que é essa etapa anterior à recepção do produto in natura, e se estender até o estágio de exposição na prateleira do ponto de venda. Deixa eu ver aqui que o pessoal fez comentários, peraí. Exatamente. Tipo assim, a salada de fruta porque salada de fruta dá trabalho. Eu acho, tá bom, gente? Eu acho que dá trabalho, tá? Porque quando rola no Natal, na minha casa, sempre tem. É tradicional. Salada de fruta na ceia de Natal. Caraca, tipo, era minha avó e minha mãe picando fruta o dia inteiro, cara. É uma picação o dia inteiro. Aí pica banana, pica mamão, pica não sei o que, pica. Cara, o dia inteiro. Então, assim, dá trabalho, tá bom? Então eu super acho que é válido e querendo ou não, se é um produto atrativo, saboroso e é uma opção saudável, né, que eu acho ótimo, né? Mas claro, se a pessoa quiser fazer, porque tem o custo tá ali agregado, né? Querendo ou não. Então é sempre uma opção. Então esses vegetais e as frutas minimamente processadas, eles são produtos que são submetidos a essas operações mínimas, né? Mas o importante é que tem que se manter qualidade semelhante ao produto fresco. E aí, Pedro, esse é o grande lance, né? Se você faz a tua salada de fruta em casa, geralmente é o que deveria acontecer, né? As pessoas deveriam fazer pequenas porções, né? Não o que acontecia na minha família, né? O dia inteiro, aquela picação, bacias e bacias, né? O alimento exposto, né? Ao oxigênio, né? Só para fazer assim à noite. Então, a ideia é que você mantenha a qualidade semelhante do produto fresco. Se você faz a tua porção, você pica, misturou, adicionou o suco de laranja, consumiu.
Então, você mantém as características nutricionais e sensoriais. Né? Você não vai expor a um processo de cocção, né, ou congelamento. Então, o desafio é esse: como você mantém essas características nutricionais nesse produto. Então, aí, se vocês não lembram, porque isso é conteúdo do N3, cadeia fria, que eu citei agora há pouco. Né? Que o ideal é que esses produtos sejam submetidos a uma cadeia fria. Lembrando que a gente tem cadeia fria positiva e cadeia fria negativa. Cadeia fria positiva, temperatura de refrigeração. Cadeia fria negativa, congelamento. Então, são produtos crus e cozidos. No caso, né, daqui que a gente está falando de FLV, o ideal é que a gente pense em refrigeração. Cadeia fria positiva. Então, produtos crus e cozidos que são conservados sob refrigeração. Então, a produção e o consumo são feitos em locais diferentes. Né? Os produtos, após a cocção, eles são resfriados a 10 graus Celsius e em menos de 2 horas eles são estocados e vão ser transportados em temperatura de refrigeração. Tá? Então, ideal, né, em torno de 3 graus Celsius, né? E aí a shelf life pode ser de 7 dias a 28 dias. Não, gente, mini processador, gente, eu uso ele para processar meu alho. Eu não compro mais o alho processado. Eu processo meu alho. Eu compro o alho e processo. Então, gente, cadeia fria é o interessante dentro dessa questão. Claro que tem, cada dia, isso está dentro de novas tecnologias, né? Cada dia surgem novas. Então, você tem ali como equipamento para trabalhar com cadeia fria o CookShield. Então, vão surgindo novas possibilidades. Para vocês terem noção, aquele restaurante, eu adoro o Delírio Tropical. Não sei se vocês conhecem o Delírio. O Delírio, gente, ele trabalha muito com venda de saladas, tá? Para quem não foi, vale a pena um dia lá conhecer. E aí eles têm várias combinações, né? Então são vários tipos de salada, você pega a bandeja, seu prato e você vai passando por aquele balcão. E aí você tem a possibilidade, né? Você escolhe 3 saladas, 2 saladas, é uma quantidade abusiva, né? Ocorre um porcionamento, né, pelo colaborador. Você vai lá passando, é coisa pra caramba. E aí eu fui fazer uma visita técnica, né? Levei uma turma lá. E o que ocorre? O Delírio Tropical, eles têm uma fazenda de orgânicos em Teresópolis, só para abastecimento das suas lojas. Ou seja, eles têm uma fazenda para produção de orgânicos. Né? Então, para eles poderem ofertar orgânicos nas suas saladas, né? Nos seus produtos. E aí vocês podem pensar, pô, Carol, mas Teresópolis, longe pra caramba, cara. Delírio Tropical tem várias no Rio de Janeiro, né? Uma empresa familiar. Então tem no centro da cidade, Shopping Tijuca, Botafogo, né? O Rio Sul. Gente, lá em Teresópolis, na fábrica deles, eles têm essa fazenda. E lá na fazenda ocorre o quê? O processamento. Então, eles fazem um processo de corte, fatiamento, por exemplo, de uma cenoura. Ocorre todo o processamento, cadeia fria, envia para o Rio de Janeiro. Brócolis, sanitização, branqueamento, envase, Rio de Janeiro. Então, as lojas já recebem um produto higienizado e, às vezes, já o quê? Branqueado, ou seja, sofreu uma pré-cocção, onde ocorre a inativação de enzimas para aumentar o quê? A vida de prateleira para garantir as características nutricionais. Tá? Então, assim, é bem interessante. Aí a nutricionista de lá, ela me mostrou, né? Super, super solícitas as duas, muito legais. Então, elas mostraram, né? Vários refrigeradores e elas me mostrando os sacos que vinham todos etiquetados da fazenda, né? Porque lá tem, tipo, um local, né? Para ocorrer todos esses processos e já vinha etiquetado tudo bonitinho. Então, é possível, né? Só faz-se necessidade de uma mudança nessa logística. Então, principais produtos na forma minimamente processados: alho, batata, mix de legumes, cenoura, que pode ser, né, inteira. Gente, isso aqui eu já acho o fim dos tempos, tá bom? Vou fazer uma ressalva. Cara, tu comprar uma cenoura inteira descascada, cara, compra aquele manualzinho assim, ó, rapidão, assim, tu puxa, tu já descascou. Comprar processada e ralada, beleza, realmente, né? Poxa, às vezes você não tem processador em casa, né? Demora um pouco mais. Mas, pô, uma cenoura descascada,
Aí eu já acho puxado. Mas, beleza, entendeu? Quem sou eu para julgar o consumidor? Cada um sabe de si, ok. Mas, né, enfim. É exatamente, cara. No meu trabalho, no hospital, a gente dava um jeito, cara. A gente cozinhava dentro da sala lá. Eu fazia bolo no micro-ondas pra galera. Mas a cenoura só descascada, eu acho meio puxado. Ela processada, super válido, eu já comprei. Quem nunca, né? Alface e couve processadas também, né? Então, essas são as vantagens e desvantagens dos produtos minimamente processados. Então, dentre, né, as desvantagens, a gente tem o custo. Esse produto está pré-disponível, gente, para um escurecimento enzimático, uma vida útil reduzida e uma elevada perecibilidade. Por que o escurecimento é enzimático? Porque a casca do produto, quando ele está íntegro, ele não está em contato com o oxigênio. E o oxigênio que vai ser a forma, né, de se desencadear a ação de muitas enzimas, como as fenolases, que vão promover esse escurecimento enzimático, né? Em relação às vantagens, refeições muito mais rápidas, né? Só vai abrir a embalagem, vai consumir o produto. Eles são produtos frescos, né, e saudáveis, então se a gente pensa em comparação com outras opções, né, de alimentos prontos para consumo, isso auxilia bastante, né, até adesão a muitos planejamentos alimentares que a gente coloca. Conveniência e facilidade na escolha, no ponto de venda. Produtos, né, mais padronizados, o indivíduo consegue comprar em menor quantidade, ou seja, ele compra para um consumo direto e depois joga a embalagem fora. E, querendo ou não, uma redução de desperdício e perda. Que aí, como você está processando, consegue ter uma redução dessas perdas durante o armazenamento, tá? Então, gente, ao contrário, como eu falei, da maioria das técnicas de processamento de alimentos, que elas vão estabilizar a vida de prateleira e aumentar, né, essa shelf life, no caso do processamento mínimo de frutas e hortaliças, a gente aumenta a perecibilidade, porque os tecidos são o quê? Fisicamente injuriados nas etapas lá de descascamento e corte. Então, para diminuir a predisposição desses produtos ao processo de deterioração, tem que se utilizar de métodos adequados de conservação, que é o que eu mostrei ali na cadeia fria, principalmente. Então, armazenamento em temperaturas baixas. Também pode-se fazer modificação da atmosfera para tentar minimizar. Então, em condições de temperatura ambiente, esses alimentos eles vão se estragar muito mais rapidamente, porque os processos metabólicos e os danos microbiológicos estão mais acelerados. Então, aqui, olha só, vê se vocês conseguem verificar essa imagem que eu coloquei para vocês. Então, é aipim, tá? Ou mandioca, enfim, cada um chama do jeito que quiser. Só para vocês verificarem questões visuais, tá? Dessas amostras de mandioca que foram minimamente processadas. E elas foram acondicionadas da seguinte forma. Essa primeira, né, embalagem foi num plástico, tá? Sem vácuo. Então aqui, ó, sem vácuo. Na segunda, embalagem, né, plástica com vácuo, ou seja, tirou o ar. Nessa terceira aqui é uma bandeja de polipropileno, tá? Que foi envolvida com filme PVC. Qual é a diferença? Que foi o mesmo período de estocagem, só que em temperaturas diferentes, 10 graus e 25 graus Celsius. Então, olha só a diferença, né? Nessa embalagem sem vácuo, mas numa temperatura de 10 graus Celsius, como que estava a embalagem do aipim em 12 dias e aqui, ó, em 6 dias, já completamente estufada, porque a taxa respiratória do alimento, ó, continua. Né, aqui a gente coloca na água e eu já produzo logo o aipim. Às vezes eu não, porque eu gosto muito, né? Então a gente já vai logo no processo. Aqui, ó, em 12 dias, né? De armazenamento com vácuo, ó. O alimento continua íntegro, né? Sem nenhum tipo de alteração nas suas características sensoriais. Em 6 dias, até no sem vácuo, a gente já começa a ver até um estufamento, né? Aqui uma formação de gotículas, né, no interior, porque estava 25 graus Celsius.
E na bandeja de polipropileno, né, no PVC, não são as melhores características do mundo, mas a gente já vê, né, uma alteração, né? Tem um escurecimento, tá vendo? Nesse aipim, né? Então, se eu fosse escolher, né, a forma de armazenamento, seria, né, no convácuo, numa temperatura mais baixa. Então, os produtos minimamente processados, gente, eles estão pré-disponíveis aí para vários tipos de alterações. Então, todos os mínimos cuidados têm que ser tomados. Então, são várias as fontes de contaminação. Então, claro, né, que tem que se preocupar com a água que está sendo utilizada, né, durante o processamento, a manipulação, o tipo de embalagem, qual foi, né, se o equipamento estava higienizado ou não na tua UAN. Porque ele não pode nem ser um equipamento inadequado, nem mal higienizado. Uma falta de controle da temperatura na estocagem. Então, tudo isso precisa ser pensado. Por isso que eu botei aqui, ó, boas práticas de cultivo, boas práticas de fabricação, o controle da qualidade da matéria-prima, a garantia de sanitização eficiente, a cadeia de frio e embalagens adequadas são primordiais. São requisitos-chave que devem ser, né, rigorosamente seguidos para ter uma garantia da qualidade final desse minimamente processado. Porque os fatores que influenciam a qualidade desses produtos são muito mais potencializados quando você retira, né, a proteção à casca, é uma barreira. Então, querendo ou não, o controle, né, da temperatura é a técnica mais útil para minimizar os efeitos da injúria desses produtos minimamente processados. Porque a velocidade da reação metabólica é reduzida em torno de 2 a 3 vezes a cada 10 graus Celsius de abaixamento na temperatura. Então, baixas temperaturas em todas as fases, né, do ciclo evolutivo desse alimento, desde o processamento até o consumo, é o fator mais importante para a manutenção da qualidade. É o que vai garantir uma maior vida de prateleira. Então, pessoal, esse aqui é um fluxo geral do processamento mínimo, né, desses alimentos. Então, eu coloquei um fluxograma e aqui umas etapas do processamento que deveriam ser consideradas assim como pontos chaves, né? Então, nesse fluxograma aqui tem colheita, né, transporte, recepção, mas se a gente trabalha no serviço de alimentação, a gente não vai pensar na colheita e no transporte, a gente vai pensar o quê? Na seleção do fornecedor. Então, depende em que ponto, né, dentro desse contexto, dessa indústria de frutas e hortaliças que você está inserido. Então, se for uma empresa única, que tem lá uma fazenda, né, um transporte, você tem que pensar em todo o contexto. Se for no serviço de alimentação, que você tem o recebimento de um fornecedor, a seleção do fornecedor que vai ser crucial. Então, fluxograma geral do processamento mínimo. Então, colheita, transporte, recepção, resfriamento rápido, seleção e classificação, lavagem e sanitização, descascamento, ou, né, também pode acontecer o descaroçamento, corte, sanitização, drenagem, embalagem, comercialização e armazenamento. Então, na colheita, tem que ser separadas, né, as frutas e hortaliças que têm um padrão de qualidade comercial para esses alimentos minimamente processados. Então, o manuseio do alimento tem que ser o mínimo possível para diminuir as chances de qualquer tipo de ocorrência de injúria. No transporte, tem que ser feito o quê? De forma rápida, de preferência, né, em veículos fechados, climatizados ou arejados e higienizados. Então, a tua obrigação como nutricionista é, no momento de verificação do fornecedor, nesse momento de seleção, avaliar esse critério. O transporte é um critério fundamental. Né? Recepção, então tem que ser feita em local fresco e arejado, sem incidência direta da luz. Resfriamento rápido, porque existe esse calor do campo. Né? Então as frutas e hortaliças, elas devem ser resfriadas de forma rápida, ou seja, imersão em água fria, para retirar qualquer calor acumulado durante o transporte. Seleção e classificação. Então a seleção é o momento que vai remover as partes
que tirariam, né, a qualidade, diminuiriam a qualidade e a higiene do produto final. Então, a classificação é a etapa de separação do alimento de acordo com o peso. Então, você vai normatizar, né? Então, vai separar os alimentos de acordo com peso, tamanho, forma, cor, firmeza, todo mundo igual, né? Então, isso você garante uma padronização do produto. Lavagem e sanitização, ou seja, toda a matéria-prima tem necessidade, tem que ser lavada em água clorada. Ainda mais agora, né, gente? Covid mandou lembrança. Então, esse procedimento garante a retirada de insetos, impurezas, né? Qualquer organismo que está ali aderido ao alimento. E o ideal é que esses alimentos sejam depois o quê? Que a gente diz, né? Enxugados. Ou seja, se utiliza muito centrífuga para retirar esse excesso de água que está ali. Descascamento, que pode ser feito, né, de forma mecânica ou manual. É importante, né, tomar cuidado para evitar injúria mecânica no alimento. E aí esse alimento, para facilitar esse processo, né, de descascamento, esse alimento pode ser submetido a um tratamento com ácido, por ação do calor, para facilitar esse descasque. O corte, que é para só reduzir o tamanho desse produto, em tamanhos e formatos, né, de acordo com o objetivo. Sanitização, novamente, água clorada para redução de micro-organismos. Pô, Carol, mas já não fez antes? Fez, gente. Do alimento inteiro, intacto. Isso que eu botei aqui, ó. Frutas e hortaliças intactas. Só que depois que ocorreu um descascamento, um corte, esse alimento tá ali o quê? Muito exposto de novo, ele foi manuseado. Então, o ideal é que ocorra uma sanitização novamente para redução de micro-organismos que possam estar ali na superfície. Drenagem, então, centrifugação, retirar, né, esse excesso de água que pode estar ali, ou seja, isso também aumenta a vida de prateleira. E a embalagem, né, o invase desse produto conforme as características. Então, essa embalagem é extremamente importante, porque ela que vai proteger o alimento de qualquer tipo de abrasão superficial, efeitos negativos da luz, vai auxiliar na manutenção da hidratação do produto. Então, a embalagem é fundamental para garantir a qualidade até a chegada ao consumidor. E depois o armazenamento e comercialização, que tem que ser o quê? Em temperatura baixa. E aí, gente, eu vou falar da importância da centrifugação. Eu sempre quero ganhar dinheiro, né? É um dos objetivos da minha vida. Por quê? Porque eu quero poder sempre tomar meu café, né? Existem objetivos na vida. Eu quero tomar café, comer pão, essas coisas. Comer bolo, né? Que eu gosto. Não ter, né, que lavar, arrumar a casa, que eu não sei, né? Então, ter dinheiro para poder pagar alguém, essas coisas. Então, eu inventei que eu ia ter uma empresa de minimamente processados, né? De salada. Durou uma semana só. Porque quando você começa uma empresa, né? Você começa sem ter colaborador, né? Não tem dinheiro, começou do zero, vou ficar contratando alguém? Não. Eu que fazia tudo. É um inferno. Eu ficava o dia inteiro secando. Tá vendo a parte aqui de drenagem? De enxugar? Eu ficava secando com papel toalha alface. Aí eu ficava até 3 horas da manhã secando alface. Olha, não dá, gente. Por quê? Porque a cozinha era da minha casa. Então eu tinha que fazer isso quando ninguém estava acordado. Então eu ficava, olha, é um inferno. Você ficar secando alface com papel toalha, aí passava na centrífuga, secava com papel toalha, porque eu não tinha equipamentos industriais, para acondicionar e depois poder comercializar. É um inferno. Durou uma semana, porque eu falei assim, eu não vou fazer isso. Ficava 3 horas, produzia 20 saladas. É um inferno. Inferno na vida. E eu tenho toque, então eu acho que se a pessoa está pagando por aquele produto, todo mundo tem que receber a mesma quantidade. Então eu ficava pesando a quantidade de cenoura ralada aqui em cada pote. E aí eu desisti, tá? Fechei a empresa em uma semana, só quis aqui deixar gravado o meu relato, tá bom? Mas dá certo, tá? É porque eu não consegui lidar com esse tipo de atividade, bom? Então, vamos falar rapidinho, né? Eu apresentei as etapas dos minimamente processados e vou só aqui passar por elas só para dar uma reforçada. Então, seleção dos fornecedores ocorre o quê? Anteriormente às etapas do processamento mínimo. Então, você tem que garantir que você está selecionando fornecedores que implementam boas práticas agrícolas.
para evitar qualquer tipo de contaminação proveniente do campo e do transporte. Então tem que controlar esses requisitos que têm relação com a higiene ambiental e higiene na produção primária. O que é higiene na produção primária, gente? É requisitos em relação ao controle de insumos agrícolas, se usa fertilizante ou não, se produto é ótimo. Se usa produtos agroquímicos, ou seja, agrotóxicos e desinfetantes. Se executa controle de animais domésticos, armazenamento, transporte, ou seja, tem que passar ali um crivo, né? Tem que passar por um crivo esse fornecedor. Porque a produção de frutas e hortaliças vai ter impacto direto da qualidade da matéria-prima. Quem é que está garantindo, né, a qualidade dessa matéria-prima? O teu fornecedor. Bom? Então você tem que garantir que está selecionando uma empresa, né, com credibilidade no mercado, né, que tem boas recomendações. O ideal é que você às vezes tente ir até o local para verificar tudo isso. Recepção na indústria. Deixa eu ver se vocês estão vivos. Deixa eu ver se eu tô com a internet ainda, que eu fico com medo. Peraí, tô. Beleza. Então, recepção na indústria, gente. Operações preliminares. Então, é para redução da contaminação, melhoria do aspecto e retirada de materiais indesejáveis. Então, alguns procedimentos eles têm que ser adotados a partir do recebimento da matéria-prima em indústrias de minimamente processados. Então, os produtos eles têm que ser transportados e recebidos a temperatura máxima de 10 graus Celsius. Eles são levados rapidamente até a área de armazenamento para ter uma temperatura controlada. E o ideal é que receba o quê? Aquela lavagem para retirar o calor do campo. Então, esses procedimentos têm que ser realizados para garantir, né, manter a qualidade desses produtos e também realizar a retirada de materiais indesejáveis e retardar ou inibir a multiplicação de micro-organismos. Depois disso, seleção da matéria-prima, que vai não só, né, promover aquela classificação para padronização, mas também retirada de materiais danificados. Podridão, algum tipo de sujidade, para você não ter ali um produto, né, que está com algum tipo de afecção que pode contaminar todo aquele lote. Então tem ali também remoção e separação de partes específicas. Então você pode retirar a folha, retira o talo, porque não é do interesse, dependendo do objetivo da empresa. Sempre em condições adequadas para processamento. Então a recepção na indústria, seleção tem que garantir ali naquele momento, né, de verificação pelo seu colaborador, os produtos em relação a grau de maturação. Então você vai selecionar por grau de maturação a classificação, aptos e não aptos, e vai realizar uma uniformização quanto à cor. Lavagem e desinfecção, então limpeza manual ou com uso, né, de peneiramento, escova, aspiração, jatos, né, com aspersão, sanitização com cloro, e é necessário fazer um teste de cloro residual livre, porque você não pode gerar uma intoxicação por cloro no seu consumidor. Então isso, gente, está sendo até um pouco falado agora por conta do coronavírus, porque o cloro é utilizado para fazer o processo de desinfecção. Só que, até porque o cloro tem baixo custo. E vários micro-organismos, eles não são tolerantes, né, ao cloro. Só que a gente tem que lembrar que alguns micro-organismos, eles têm resistência ao cloro inorgânico. Então a gente tem risco ali de ter a permanência do micro-organismo. E outra, também há um risco de formação de produtos carcinogênicos. Então pode ter a formação de um trialometano, que é proveniente, né, desse cloro. Então é importante sempre garantir que tem uma quantidade, né, de cloro residual livre apropriada para o teu consumidor. Então, porque você não quer gerar, não pode deixar resíduo, né? Tem que ter uma baixa toxicidade essas hortaliças. Então, por isso tem que fazer o teste de cloro residual livre. Aqui é só para vocês verem essa foto aqui, a ilustração de algumas formas que podem ocorrer
essa lavagem, né? Por imersão. Então são maçãs, tá vendo que elas estão em tanques. E aí isso daqui são pás de plástico. Elas ficam girando ali as frutas ali dentro, né? Ela fica nessa imersão nesse líquido. E aqui do lado é um borrifamento por aspersão. Então fica ali como se fosse numa esteira e aí fica jogando água, né? Claro que a qualidade da água é importante, né, ser verificada. Então não pode ser utilizado nesse momento da lavagem uma água imprópria para consumo. Até porque o objetivo dessa lavagem é o quê? Retirar a sujidade, resíduo de pesticidas, né? Qualquer tipo de restos de solo, de inseto, qualquer matéria estranha, para retardar reações enzimáticas e de descoloração. Então a potabilidade da água é importante. Operação de corte, e aqui é uma etapa que é importante a gente prestar atenção, porque prevê a redução do tamanho da matéria-prima, né? E o tipo de espessura vai ser de acordo, né, com o objetivo da empresa. A grande questão, gente, que vai gerar uma resposta fisiológica. Então, a vida útil do vegetal está diretamente relacionada com as alterações fisiológicas e metabólicas que vão acontecer, né, nesse alimento. E isso pode acontecer, essa resposta maior, após o corte. Porque a operação do corte, ela implica um aumento na perda de água pelos tecidos vegetais, né, na produção de etileno e na intensidade respiratória. Então, o corte, ele também, né, vai propiciar um maior contato entre enzimas e substratos, né? Então, que está possibilitando ali escurecimento, amolecimento e produção de metabólitos secundários. Então, a gente vai poder ter a formação de aroma e sabor indesejável, até como também o desenvolvimento microbiano. Então, a operação de corte é recomendável que os vegetais sejam lavados com água potável para reduzir essa contaminação microbiológica e qualquer tipo de fluido celular que tem ali, ou seja, eu estou fazendo um corte. Então, já viu quando eu falo assim, sei lá, o chuchu está soltando líquido. Gente, naquele líquido do chuchu, que está entrando em contato com a polpa dele, tem enzimas. É um fluido celular. Se eu não lavo aquele chuchu, aquelas enzimas podem promover o quê? Um processo de autólise. E além disso, eu também posso acabar gerando uma redução dos níveis disponíveis de nutrientes. Porque pode ocorrer um processo o quê? De degradação ali. E aí eu coloquei esse... Vou até aumentar, porque é de um artigo de 2000, mas é sobre a taxa respiratória e produção de etileno de folhas de couve, né, que foram minimamente processadas. Então, nesse primeiro aqui, ó, é a taxa respiratória e produção de etileno de folhas de couve após a colheita, mantidas a 25 graus Celsius em sistema fechado, né? Então, a taxa respiratória, gente, e a produção de etileno das folhas de couve inteira, elas aumentam imediatamente após o quê? O destacamento da planta-mãe. Por isso que dá esse pico aqui, tá vendo? Aumentou. E aí, depois de 4 horas, começa a estabilizar, ou seja, reduz. E aí, esse aqui é o momento ideal, né? Quando reduz essa taxa respiratória. É que eu não posso escrever porque eu aumentei, tá? Não sei se vocês estão vendo a mãozinha. Quando reduz essa taxa respiratória, é o momento adequado para efetuar, o processamento mínimo. Porque como as folhas da couve, elas perdem muita água, elas murcham, né, entre a colheita e o transporte até o local de processamento, elas precisam, né, ser reidratadas para ter uma maior conservação. E aí, em seguida, elas vão ser submetidas a um pré-resfriamento, lavagem e seleção. E aí, durante a seleção, que ocorre a retirada do talo, né? Então, tá vendo? Tem um perfil aqui diferente. Agora, olha só. É importante mostrar. Taxa respiratória de folhas de couve inteiras e minimamente processadas. Então, a inteira é o quadradinho, essa daqui de baixo. A picada é a de cima.
Então, olha como na picada a taxa respiratória vai muito mais alta do que a inteira. Então, o armazenamento da couve, que é minimamente processada, em temperaturas, né, adequadas, é essencial para a manutenção da qualidade. Porque olha como aumenta aqui, ó, pós-processamento, como aumenta a taxa respiratória. Então, ela tem que ficar numa temperatura de 5 graus Celsius. E, de preferência, numa atmosfera controlada também, para preservar as concentrações de vitamina C e clorofila. Porque aumenta muito, tá vendo? Pela exposição. Depois tem um decréscimo dessa taxa respiratória, sim, mas sempre maior quando a gente compara com a folha que está inteira. Vamos que vamos. Equipamentos, então, só para mostrar, né, que o descascamento ele pode ser através de um processo manual. Então tá aqui, ó, tá vendo? Todos os colaboradores em linha, bancada de inox, todos com máscara e a touca, tá vendo? Rapazinho aqui de boné. E pode ser utilizado também descascador por abrasão, de batelada ou por abrasão contínua. Então o alimento é colocado aqui nesse grande volume, descascou, tira. E aqui no contínuo ele entra por um lado e sai pelo outro. Né? Então você, por abrasão, você garante ali uma uniformidade dessa matriz alimentar, né? No entanto, só pode ser colocada uma matéria-prima mais resistente. Alimentos frágeis, faz-se necessário o uso de um descascamento manual, tá? Porque precisa de um trato delicado desse produto. Descascador contínuo por vapor, então tem o uso, né, do vapor para gerar um amolecimento, para facilitar esse descascamento, e por lixiviação, dependendo do produto, do alimento, ou coloca num pH ácido ou num pH alcalino para facilitar a remoção dessa casca, né, ficar ali em imersão. E aqui, gente, é só para mostrar, né, como eu falei das etapas do processamento. Então, chega o produto, né, aqui é um rabanete. Tá vendo? Raízes do rabanete, ocorre o processo de seleção, as raízes são separadas das folhas, processo de lavagem e tem a primeira sanitização. O alimento está inteiro. E as etapas finais do processamento desse produto minimamente processado, que é o enxágue final, centrifugação e embalamento. Então, logo após a desinfecção, esse produto é enxaguado com água potável e corrente para retirar os resíduos de cloro, né, e outros desinfetantes que foram utilizados. Depois ocorre a etapa, né, de centrifugação. No caso aqui desse produto, ele passou por o corte, né? Então teve o corte do rabanete em rodelas. Depois do corte, ele é colocado o quê? Na segunda sanitização, né? Depois disso, ele é colocado na centrífuga. Então, após o processo de lavagem, desinfecção e o enxágue final, esses vegetais têm que ser centrifugados para retirar o excesso de água da superfície desses vegetais, né? E depois disso ocorre o invase, né? O embalamento. Então, só para configurar para vocês aí, minimamente processados, a área de manipulação, sempre bancadas de inox para evitar corrosão. Esse outro equipamento, ele é chique. Então, olha só, ele faz vários processos, né? Então, aqui, ó. Ele tem o alimento vai entrar aqui, então ele vai passando, né? Ele passa até sair já já passou por uma lavagem, desinfecção, né? Porque ele vai ser submetido a sistema de jatos, sistema de borbulhamento, passa por um sistema de captura de insetos, que tem aqui essas, tipo uma peneira. Então aqui, ó, sugador de inseto, o inseto sai daqui, né? Já vai pelo cano. Também tem a assimilação de resíduos e ele vai passar por essa peneira estática. O que é peneira estática, gente? É como se fosse um ímã. Então ele consegue fazer ali fixação de algum tipo de resíduo, tá?
Então, essa aqui é uma outra visão desse lavador, né? Super chique. Então, tá aqui um processo de borbulhamento, aspersão, peneira estática, ele sai lá do outro lado, né? Eu acho interessante porque tem menor contato, né, com o colaborador, né? Menos manuseio. Cortador, né? E centrífuga. Aí, no caso, a centrífuga, tá vendo? Já coloca aqui a caixa, né? Pode ser um monobloco, enfim, né? Mas tem que ser vazado, né? Alguns têm adaptação. Torneador, que vai ser de acordo com o objetivo, né? Alguns querem fazer... Por exemplo, gente, cenourinha baby não é uma cenourinha pequena não, tá? É uma cenoura grande que cortou de uma cenoura grande várias pequenininhas. Ela é baby porque deram esse nome para ela, tá? Não é uma cenoura, ai, tadinha, colheu o jovem do campo, não, tá? É só formato. Aqui já é um outro, né, equipamento que tem o quê? Tudo junto, né, acoplado. Então, ó, lava, centrífuga e corta. Faz tudo junto e tem o menor contato possível com o colaborador, né? Em relação ao uso de aditivos químicos, ainda não é regulamentado no Brasil, né? E alguns compostos são permitidos por lei para utilização em alimentos de origem vegetal. Então, ainda existe, né, a necessidade de um estabelecimento de concentrações adequadas para não alterar as características sensoriais do produto. Quais são os permitidos por lei? Ácidos orgânicos, como o cítrico e o ascórbico, antioxidantes, conservantes, como o ácido benzoico. O ácido benzoico é muito utilizado em conservas, em geleias, que ele tem um efeito antimicrobiano. E acidulantes, né, como cítrico, málico, lático, tartárico. Então, esses são permitidos aí, mas não tem uma regulamentação. E aí, pô, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu perdi